A verdadeira forma de mostrar-se ser inteligente para o mundo seria o homem aparentar ser um ignorante e esconder seu verdadeiro conhecimento da sociedade. À vista disso, ele teria uma possibilidade de ser levado mais a sério, ao estar rodeado de indivíduos inferiores intelectualmente. Arthur Schopenhauer. Você já percebeu que conforme mais burra uma pessoa é, maior é a chance dela ser popular entre os ignorantes? Por outro lado, já notou que quanto mais inteligente o indivíduo, mais odiado torna-se entre as mesmas pessoas? Isto acontece porque, segundo Schopenhauer, mostrar inteligência é uma forma indireta de repreender os outros por não terem esta capacidade e acabar interpretando como um insulto, provocando uma demasiada inveja e um ressentimento latente por tal qualidade. Procure se lembrar de algum momento vivenciado que se encaixe neste contexto, talvez ao tentar dar uma sugestão a um amigo ou pretender alterar algum procedimento no trabalho, visando maiores resultados para todos. Qual foi a reação das pessoas mais medíocres? Elas ouviram você? Conclui o filósofo: a superioridade intelectual tende a isolar o seu possuidor, pois à medida com que um sujeito vai acumulando conhecimento, sua maneira de enxergar o mundo se torna diferente da maioria, o levando ao isolamento. E não somente isso, a sociedade, por instinto, também afasta-se dele, criticando-o para justificar este distanciamento. No entanto, esta inteligência não ficará velada eternamente. Chegará um momento que será o crucial. Nessa hora é a que devemos ostentar todo o nosso conhecimento. É o momento de ir na jugular, de modo semelhante a uma onça que fica à espreita, aguardando o momento certo para atacar as suas vítimas. Ser subestimado por medianos tem a sua vantagem. Faz eles ficarem confortáveis, achando que estão no mesmo patamar intelectual, caindo no erro de sua própria ignorância e prejudicados por sua falta de conhecimento. Ser inteligente demais pode ser um problema, a depender da forma com que ele é visto. Schopenhauer entendia que o conhecimento verdadeiro muitas vezes leva ao isolamento, porque a maioria das pessoas não suporta ser confrontada com sua própria ignorância. Sócrates era um filósofo que aplicava esta lógica, mas de sua maneira. Realizava perguntas simples que aparentava não saber a resposta, buscando expor a falta de conhecimento dos outros, fingindo-se de ignorante, até que seus interlocutores se contradiziam sozinhos e percebiam suas falhas de raciocínio. Este método era chamado de ironia socrática. Ele não precisava provar nada, apenas deixava que as pessoas caíssem na própria armadilha. Ele também é conhecido por sua célebre frase: "Só sei que nada sei". Schopenhauer ainda escreveu: "Pois assim como o calor é agradável ao corpo, também é agradável à mente sentir a sua superioridade. E o homem procura a companhia que vai lhe dar esta sensação, tão instintivamente quanto ele se aproxima da lareira ou caminha no sol quando quer se aquecer." Quando o indivíduo se defronta com uma pessoa intelectualmente avantajada, involuntariamente acaba concluindo que o outro o despreza intelectualmente, provocando um intenso sentimento de rancor e ódio, mesmo que disfarçados. Para Schopenhauer, as pessoas instintivamente buscam situações que satisfaçam sua vaidade, de modo que não ameaçam sua autoestima, e nada é mais precioso do que esta sensação de soberania. Dessa forma, é natural preferirem a companhia de indivíduos intelectualmente inferiores, sentindo-se mais capazes. Na melhor das hipóteses, a inteligência será ignorada. Infelizmente, esta qualidade não goza do mesmo respeito e deferência que o status social e a riqueza, sendo vista com desdém pelos indivíduos ignorantes. O mais barulhento na sala é o mais fraco. O gangster Frank Lucas reforçou este princípio em sua filosofia de trabalho. Ele acreditava que o sucesso no crime dependia, dentre outras coisas, manter um perfil discreto e silencioso entre seus associados. Esta ideia também se aplica aos ensinamentos de Sun Tzu,
onde ele dizia que a sutileza e o sigilo são mais eficazes do que a força bruta. Schopenhauer critica o homem que não consegue ficar quieto. Ele respeita o raro indivíduo que, ao estar esperando o médico adentrar a sala, não sente a necessidade de batucar com qualquer coisa que tem em mãos ou brincar com algum objeto. Para ele, este sujeito provavelmente é um pensador que busca utilizar a razão e não apenas uma criatura que segue seus instintos. No entanto, grande parte das pessoas, segundo o filósofo, só parece estar cientes da própria existência quando fazem barulho, pois vivem com suas cabeças inquietas, mas não refletindo, mas sempre querendo saber o que está rolando ao seu redor, escutando conversas dos outros e espiando nas esquinas para saber o que está acontecendo. Se precisarem ficar paradas, irão fazer barulho ou tentar chamar a atenção. Schopenhauer também falava que o ato de fumar era uma fuga da mente que não estava em paz. Esta visão lembra de Blaise Pascal, onde dizia que a maioria das pessoas não suporta ficar sozinha com seus próprios pensamentos. Ele escreveu: "Toda a infelicidade dos homens provém de uma única coisa, não saberem ficar quietos, sozinhos em seu quarto. Muitas pessoas gostam de se exibir e dizerem que são melhores do que os outros. Gostam de ser o centro das atenções e acham que isso é demais." Para Schopenhauer, estes indivíduos são uma praga para quem busca reflexão e quietude. Como mencionado na introdução deste vídeo, este fingimento vai acabar em algum momento, no ponto certo. Nesta hora, é para todos ficarem espantados com os olhos arregalados, em virtude de nossa inteligência. Esta é a hora de ir na jugular. Quando eu servi a Força Aérea Brasileira, eu acabei fazendo isso. Mas na época eu não fazia ideia desta filosofia de Schopenhauer. Ninguém dava nada para mim, achavam que eu era burro igual eles, mas no fundo nesta época eu de fato possuía um nível de intelectualidade insignificante. Então, depois de longos 3 anos servidos lá na base aérea, houve um momento de eu ser selecionado para uma promoção, e eu me deparei com uma apostila que eu precisava estudar para me sair bem na prova. Então eu iniciei os estudos. Todavia eu estudava e o conteúdo não conseguia entrar na minha cabeça, e eu precisei de muito esforço para vencer esta etapa. Entretanto, grande parte dos outros candidatos que estavam concorrendo às vagas juntamente comigo passavam tempo jogando truco. E o resultado foi que eu fiquei em primeiro lugar na minha especialidade e terceiro colocado geral. O choque foi tão absurdamente grande que teve comentários direcionados a mim como: "Logo Silva? Ninguém dava nada por ele." Então você já deve ter percebido que em algum momento as pessoas vão perceber que na verdade não éramos ignorantes, mas sim uma pessoa inteligente que escondeu o jogo o tempo todo e soube agir na hora certa sabendo das regras do jogo. Você já praticou isso em algum momento da sua vida? Eu particularmente amo ser subestimado. Portanto, a aura de ir na jugular refere-se a essa postura feroz e direta, sem rodeios, bem objetivo, que busca atacar o problema de frente, mesmo com medo, assim como faz um predador que vai direto no pescoço de sua presa. Talvez você tenha percebido que esta prática não precisa ser seguida de forma arbitrária, pois isso exige muito aparato de nossa saúde mental e o que é de fundamental importância nos dias atuais. A maneira com que eu aplico essa filosofia nos tempos correntes é um pouco diferente do que foi no passado, pois é consciente, e ela se correlaciona muito bem com a minha personalidade, gerando uma intensa identificação mútua, porque eu sou introvertido e eu sou quieto, e convenções sociais, falar demais drena muita energia minha, então preciso saber dosar bem. Na universidade, outro exemplo, eu me sento no fundo da sala e falo pouco nas aulas, porém, quando surge uma oportunidade propícia, eu vou na jugular. Nos momentos em que é preciso apresentar algum trabalho na frente da turma, eu tento entrar em um personagem professor. Tem até artigos neurocientíficos que falam sobre isso. Então, dessa forma, eu aumento as probabilidades de criar um raciocínio interessante e desenvolver o tema que estou pronunciando. Levando isso em conta, para mim a verdadeira inteligência não vem de se esconder nem de se expor o tempo todo, mas da habilidade de jogar o jogo sabendo de suas regras, sendo capaz de analisar as situações e efetuar uma boa decisão.
Com o passar dos anos, estudando diariamente e aumentando o meu repertório de conhecimento, percebo que quanto mais estudo, mais as pessoas ao meu redor parecem superficiais e desinteressantes, provocando uma crise existencial e uma seleção natural das amizades, levando a um isolamento. Schopenhauer defendia que o indivíduo dotado de grande inteligência é naturalmente mais inclinado à solidão. Isso porque ele não precisa da aprovação de outrem para ter uma sensação de completude e também tem uma maior dificuldade de ser compreendido pelos outros. No corpo social, grande parte das pessoas se apega a status e conexões sociais. Pelo contrário, o indivíduo sagaz se ampara pelo que de fato é. Esta discrepância acaba contribuindo para criar uma disparidade implacável. Apesar disso, sabe-se que o homem é social por natureza e cabe a ele tentar encontrar um certo equilíbrio entre momentos de solitude e socialização, para que a inteligência não se torne uma prisão, mas sim um meio de crescimento e realização pessoal. O caminho talvez seja encontrar pessoas que tenham interesses similares e respeitem esta necessidade de reflexão e introspecção. Conforme a idade avança, o cérebro tende a se deteriorar, porém, também é verdade que o conhecimento acumulado ao longo dos anos favorece para que a existência seja mais suportável e excitante. Muitas coisas que antes eram obscuras se tornam mais nítidas, como se uma lente de um óculos estivesse suja e agora não está mais. Com a experiência acumulada, passamos a não esperar nada de ninguém, pois conseguimos notar mais rapidamente o caráter do indivíduo e raramente sentimos vontade de aprofundar as relações. O isolamento acaba se tornando um hábito, quase que uma segunda natureza. A fim de findar este vídeo, Schopenhauer ainda nos passa um conselho. Ele diz que se a sociedade e a solidão pesam, que busquemos levar um pouco de isolamento para dentro da convivência social, tentando, na medida do possível, não esperar nada, nem moralmente e nem intelectualmente dos outros. A sociedade é como o fogo. O sábio se aquece à distância, enquanto o tolo se aproxima demais, se queima e depois foge, reclamando que o fogo machuca.